É com muita honra que eu mais uma vez compareço nesse evento, que hoje destacadamente é, sem dúvida, um dos maiores eventos jurídicos do país. E a essa honra se soma a responsabilidade de substituir o nosso presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo, que por motivo de doença não pôde comparecer. Eu vou romper um pouco o protocolo, porque o moderador sempre faz algumas considerações iniciais, mas um dos nossos palestrantes, o Dr. Ricardo Miguel, tem, por força maior, uma antecipação do seu voo e tem a preferência, portanto, de falar em primeiro lugar, e eu vou, antes dessas considerações que farei logo após, convidá-lo, então, a subir ao palco e para falar do tema que lhe coube. O Dr. Ricardo Miguel é juiz do trabalho, professor da Universidade de Cândido Mendes, professor convidado da CBF Academy, doutor em Direito pela PUC São Paulo, autor dos livros O Enquadramento Jurídico do Esporte Eletrônico e o Reconhecimento Olímpico dos Esportes e seus efeitos desportivo-trabalhistas no cenário luso-brasileiro. É membro da Academia Nacional de Direito Esportivo e da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo. Dr. Ricardo Miguel, por favor. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço o honroso convite para participar desse 4º Congresso Nacional e 2º Internacional da Magistratura do Trabalho. É sempre bom e, mais uma vez, honroso estar aqui com todos, falando sobre o direito desportivo, mas, infelizmente, hoje, em razão da necessidade de antecipação do voo, eu pretendia falar cerca de 20 minutos, mas vou subestabelecer para o Maurício Veiga os comentários acerca da jurisprudência e vou falar um pouquinho menos, aproximadamente 3 minutos. Então, inexoravelmente, eu precisarei pegar o transfer para o aeroporto, mas de todo modo, e sem maiores delongas, a ideia do tema, e agradecendo as gentis palavras do nosso presidente aqui da mesa, Ricardo Gelling, um grande amigo, a ideia é falar sobre a estabilidade jurídica no mundo do direito desportivo trabalhista. E essa estabilidade jurídica tem sido buscada nesses novos rumos da jurisprudência trabalhista com uma iniciativa que aconteceu em meados desse ano, que foi a primeira jornada de direito desportivo do Centro de Estudos da Justiça Federal. E essa primeira jornada de direito desportivo aprovou 11 enunciados de direito desportivo trabalhista, dentre outros enunciados de outras matérias, e nesses 11 enunciados há diversos assuntos, como, por exemplo, relacionados à Sociedade Anônima do Futebol, em que se afasta a ideia do grupo econômico da sucessão de empregadores para com essa sociedade anônima, em relação ao clube ou pessoa jurídica original, enunciado acerca do direito desportivo eletrônico hoje, né, que é o esporte eletrônico, o e-sport, em que tanto pode existir uma relação do atleta com a equipe empregatícia, com vínculo empregatício, como uma relação autônoma, e também temos um enunciado e que afasta da competência da Justiça do Trabalho a possibilidade de aplicação do chamado transfer ban, que é a proibição de inscrição ou de não inscrição de atletas por um clube devedor. Então isso ficaria a cargo das entidades de administração do desporto. Apenas exemplificando, portanto, esses vários enunciados, existe um outro bastante relevante e importante que fala e que afasta também a ideia da aprendizagem trabalhista ou mesmo da formação do atleta, da lei de atleta, dos menores entre 12 e 14 anos. Então o enunciado caminha bem nesse sentido, porque ele também estimula muito os clubes a investirem nessa educação, vamos dizer assim, do jovem atleta, porque afinal é com o esporte que a gente forma, é com o esporte que a gente transforma e é com o esporte que a gente educa. E com essa fala, infelizmente, eu já fico por aqui e me despeço de vocês, mas com absoluta certeza que estarão
muito melhor servido com os demais expositores. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço as palavras do meu amigo Ricardo e meu xará, e fiquem todos e tenham um bom restante de evento. Tudo de bom, muito obrigado. Muito bem. Apenas brevíssimas considerações antes de passar a palavra para o nosso próximo painelista. A brilhante palestra do ministro Dino, que nós acabamos de assistir, demonstrou as grandes dificuldades e os desafios que nós enfrentamos a partir desse entrelace, esse choque de princípios e de normas, envolvendo uma justiça especializada e um direito especializado, que é o direito do trabalho, frente ao direito comum como um todo e ao poder judiciário como um todo. Esse é um desafio que nos acompanha há décadas e que hoje está aí na ordem do dia. Pois bem, na área do direito desportivo, nós vivemos um segundo desafio, porque, a rigor, nós somos uma especialidade dentro de uma especialidade, né? O direito desportivo, ele alcança a sua autonomia máxima naquele seu núcleo duro das normas de disciplina das competições. Agora, ele é um direito novo que se entrelaça com vários outros ramos do direito, com o direito empresarial, com a economia, com o direito penal e também com o direito do trabalho, né? E nesse entrelace com essas várias disciplinas jurídicas, há uma tensão, uma disputa, uma tensão de princípios e de normas, para justamente conseguir a autonomia. Então, há esse choque de princípios de uma subespecialidade dentro de outra especialidade. Então, esse é um desafio muito grande para o intérprete. E considerando que hoje nós temos o desporto como um grande business, envolvendo elevadíssimos interesses econômicos e importantes interesses sociais, nós temos uma legislação nova, a Lei Geral do Desporto, que revogou inúmeros dispositivos da lei anterior, a Lei Pelé, mas sem revogá-la por inteiro. Nós temos institutos novos, como a Sociedade Anônima do Futebol, hoje também regulada em lei, e tudo isso merecendo ser interpretado por nós, operadores do direito, pelo Poder Judiciário, né? Com todo esse entrelace, com toda essa tensão, com toda essa disputa de espaço destas subespecialidades do direito. Então, um evento como esse, ele se torna absolutamente fundamental dentro dessa pluralidade que nos caracteriza aqui, que já foi sinalizada pelo ministro Douglas e que tem sido realçada em todos os painéis. Esse é um raro evento em que todas as correntes de pensamento estão representadas. Esse é o espaço ideal para nós avançarmos no debate desses pontos polêmicos para auxiliar o quê? A busca da segurança jurídica. Porque só com segurança jurídica nós teremos o desenvolvimento do desporto e de todo esse business que envolve o desporto de forma sustentável. Então, é com este propósito que eu agora sim oficialmente declaro aberto o painel, né, com a justificativa do Dr. Ricardo Miguel de ter se ausentado, e vou passar a palavra ao meu queridíssimo amigo e destacado profissional, que é o Dr. Maurício Corrêa da Veiga. Ele nos falará sobre o tema Entre o Campo e o Direito, desafios jurídicos das sociedades anônimas do futebol. O Dr. Maurício é advogado no Brasil e em Portugal. Ele é especializado em Direito do Trabalho e Direito do Entretenimento, com atuação voltada para os tribunais superiores. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, membro fundador e titular da cadeira número 3 da Academia Nacional de Direito Esportivo, professor contratado do Master Direito e Esporte da Universidade La Sapienza e de cursos de pós-graduação no Brasil, Espanha e Portugal. É auditor do STJD de basquetebol e do voleibol, presidente da Comissão de Direito Esportivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, ex-diretor jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama, de quem ele tanto se orgulha, autor de vários livros e articulista de sites,
membro honorário da Academia Metropolitana de Letras e membro da Associação Portuguesa de Direito Esportivo. É também sócio fundador do escritório Correia da Veiga Advogados. Portanto, é um currículo invejável que está aqui à nossa disposição para usufruirmos. Meu caro amigo Dr. Maurício, Senhoras e senhores, boa tarde a todos os presentes. Que alegria estar de volta à Foz do Iguaçu e para poder falar sobre esse tema tão cativante que é o direito desportivo. E vamos falar hoje aqui sobre sociedades anônimas do futebol. Eu registro aqui o meu agradecimento ao ministro Douglas Alencar Rodrigues pelo gentil e honroso convite para estar aqui de volta. Ano passado estivemos aqui, falamos também sobre outras questões polêmicas das sociedades anônimas do futebol e agora estamos de volta. Eu quero cumprimentar também os organizadores e faço na pessoa do Zilmar, presidente da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa, e parabenizar por esse evento nosso presidente mediador aqui, o Dr. Ricardo Gelling, já reiterou, mas não podemos deixar de falar como é importante esse aspecto plural, esse aspecto democrático que rege esse grande evento, que é o 4º Encontro Nacional da Magistratura Trabalhista e o 2º Encontro Internacional. E o direito desportivo é apaixonante. Falar sobre direito desportivo é sempre uma emoção muito grande. Agradeço aqui o meu amigo Gelling, confrade da academia, que foi muito generoso nas suas quase 30 anos. A lei é de 1997, meu caro Abage. Ou seja, temos que aprender com quem já está à frente. Uma lei que foi objeto de muitas alterações e muitas reformas. E até hoje ela ainda sofre críticas. Portanto, nós que estamos no início desse modelo de sociedade anônima, claro que ainda existem aperfeiçoamentos a serem feitos. Eu trago aqui, semana passada, eu peguei esse jornal, que é o presidente do Belenenses, o Patrick. Patrick é meu amigo, meu conhecido, estive com ele lá em Portugal e ele foi muito contundente, foi muito direto quando deu essa entrevista e disse que os clubes com alma não têm dono. E o que ele queria dizer com isso? O Benfica tinha acabado de passar por suas eleições para a escolha do seu presidente. E o clube movimentou 95 mil sócios para participar dessa eleição. Algo inédito que, inclusive, está no Guinness Book. A maior quantidade de sócios que foram votar ali para o seu presidente. E o que o Patrick quis dizer com isso? Que os maiores clubes de Portugal, os clubes mais tradicionais, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Marítimo, eles têm uma característica diferente. É que o clube detém 50% mais um das ações. E isso faz com que você não mercantilize totalmente o futebol. Isso é fundamental, porque a partir do momento que você tem a participação majoritária do clube associativo, você ainda tem aquelas pessoas que tradicionalmente vestem a camisa do clube, que honram os seus antepassados, que têm histórias com aquele clube. E você não permite que um clube vire unicamente uma empresa sem um dono. Esses clubes que mantêm esse modelo, que é modelo de sociedade anônima, mas com a predominância do capital associativo, você mantém aquela visão do nós e não do eu, que é uma empresa. Isso é vital para a sobrevivência do próprio clube. E o Patrick aqui, ele cita inclusive o exemplo da Alemanha, que obrigatoriamente faz com que os clubes tenham que ter esse modelo de participação. Majoritariamente, o clube associativo é que é o sócio. Aqui no Brasil, nós temos uma situação inversa. Você não tem essa limitação. E o investidor, quando vai adquirir um clube, ele não se conforma de não ter a maioria das ações. Portanto,
vivemos ali esse contrassenso. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser objeto de reclamação, de alterações, né, de críticas com o passar do tempo, porque é fundamental que o sócio, aquele senso de pertencimento daquela comunidade, continue a prevalecer, continue a existir. Isso vai ser algo fundamental. Eu estou recebendo aqui uma instrução só para poder passar aqui e manter vocês aqui na mesma... Pois é, eu tentei apertar, foi o primeiro botão que eu vi, achei que tivesse apertado o botão errado, mas enfim, podemos seguir aqui porque o tema ele é muito interessante, muito apaixonante. É claro que o futebol há muito tempo ele já deixou de ser apenas um esporte e tornou-se uma indústria complexa, com grandes movimentações financeiras, contratos sofisticados, interesses econômicos diversos. E o surgimento das SAFs representa justamente uma resposta a essa nova realidade, que permite que os clubes reestruturem suas dívidas, atraiam investidores e se alinhem a boas práticas de governança corporativa. Essa é uma palavra que não se pode perder de vista. E aqui está o meu amigo Léo Andreotti, que é especialista nessa área, governança, compliance, não é, Léo? Nós temos sempre ali que observar, e principalmente quando falamos de uma sociedade anônima do futebol. Portanto, ao mesmo tempo, nós temos um espaço aberto para conflitos societários, questões trabalhistas e desafios legais que são inéditos no nosso país. O marco legal da SAF e da governança corporativa vem com a própria lei da Sociedade Anônima do Futebol, que estabelece regras claras sobre constituição, capitalização e operação dessas sociedades. Prevê instrumentos como a emissão de debêntures, mecanismos de recuperação judicial específicos e, além disso, reforça a importância da governança corporativa, incluindo a responsabilidade dos administradores e conselheiros, a transparência na gestão e o cumprimento de obrigações legais e contratuais. O sucesso do modelo depende da combinação entre rigor jurídico e gestão profissional. Isso vai ser fundamental. Primeiro, a sociedade anônima do futebol não representa, por si só, profissionalização. O fato de haver a transformação em SAF, isso não quer dizer que a partir daí o clube vai ser profissional. Se não tiver mudança na mentalidade, com profissionalismo na gestão e observância dessas regras de governança, esquece, porque o objetivo não será atingido. E, claro, temos que observar também as relações contratuais e trabalhistas no futebol. Por quê? Isso vai ser fundamental para o próprio desenvolvimento da sociedade anônima do futebol. Uma estabilidade nessas relações faz com que a empresa possa continuar a sobreviver de forma ali tranquila. A justiça desportiva e a solução dos conflitos também é fundamental para gerar essa estabilidade. E a coexistência entre a justiça desportiva e o poder judiciário cria um ambiente multifacetado de resoluções de conflitos. E aí também surge uma oportunidade maravilhosa para o advogado que atua nessa área. Meu amigo Gelling já falou dessa característica transversal que é o direito desportivo, que ele navega e dialoga com todas as áreas. E essa oportunidade, o advogado que atua com direito desportivo, ele precisa saber o direito do trabalho, do direito tributário, do direito comercial, direito civil, direito constitucional. E aqui nós temos uma outra oportunidade também, que é você poder trabalhar nos tribunais de justiça desportiva. Eu tenho uma grande satisfação de poder ser auditor do STJD, do vôlei e do basquete. Cada modalidade no Brasil tem o seu tribunal próprio, e um tribunal com competência para julgar questões disciplinares e de organização do campeonato. E isso faz com que o advogado tenha também, mais uma oportunidade, mas que você precisa de julgamentos céleres, julgamentos rápidos, para que você possa assegurar essa estabilidade para a sociedade anônima do futebol. A formação do atleta de base, a proteção dos direitos trabalhistas também é um marco fundamental e importante.
Um dos maiores desafios é a proteção do atleta de base. Os contratos de formação devem respeitar esses direitos trabalhistas, educacionais, observar a saúde. Quando você está na formação, tirar aquele caráter de hipercompetitividade. E, claro, o clube tem um ativo que é algo imensurável, que é essa possibilidade de formar o atleta. Imagina para uma sociedade anônima e, a partir daí, esse atleta, em cada transferência internacional, por exemplo, ele recebe ali o mecanismo de solidariedade, ele tem 5%. Ou seja, é uma receita que depende do clube ali, né, de trabalhar, formar bem aquele atleta e manter esse ativo. Então, para uma empresa, isso é algo maravilhoso. Falando agora sobre a sustentabilidade e desenvolvimento do modelo SAF. O modelo da SAF somente será bem sucedido se for incorporado a uma visão de desenvolvimento sustentável. E isso inclui a relação com os torcedores, sócios, investidores e mercado financeiro, bem como o compromisso com boas práticas de ESG, ambiental, social e governança. Federações, ligas e mídia também desempenham papéis centrais, estruturando ecossistemas que promovem competitividade, transparência e responsabilidade social. Portanto, isso vai ser fundamental. E trago aqui um exemplo. Trouxe aqui essas fotos para ser bem direto, com uma visão crítica. Essas regras de governança e sustentabilidade não podem ficar só no papel. Você obrigatoriamente tem que observar e aplicar na prática. Tivemos um caso muito recente que diz respeito à liquidação, né, do Banco Master, e que teve um impacto direto em um clube brasileiro. Isso porque o dono do Banco Master, ele detinha 20% do capital societário, né, era acionista, 20% das ações do Clube Atlético Mineiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta chegar alguém com dinheiro, com capital e aportar esse dinheiro no clube. Você tem que fazer uma investigação, uma busca. Qual é a origem desse dinheiro? Da onde vem? Se é um banco que oferece ali um rendimento muito maior do que os outros bancos praticam no mercado, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não vai dar certo. E isso, inclusive, hoje, até conversando no café da manhã com a diretora jurídica do Banco do Brasil, ela foi muito enfática. Estamos falando sobre uma outra questão e ela falou sobre isso. É claro, não tem ali fórmula mágica, né? Então, se é um banco que oferece, ou seja, o clube precisa fazer essa investigação prévia. Se não acontece como aconteceu com o caso lá em Portugal, também, que é o Clube Desportivo das Aves, que chega o investidor, isso foi no ano mais ou menos ali de 2018. Chega o investidor chinês, acharam ótimo, compraram a SAD, né? Agora, quem era esse investidor chinês? Foi alguém que depois de 6 meses, ele nem sequer trancou a porta do clube. Deixou o clube ali com a porta aberta e sumiu. Voltou para a China e, no meio de 1 bilhão de pessoas ali, nunca mais acharam esse investidor, né? E esse clube, inclusive, um clube que já tinha sido campeão da Taça de Portugal, teve sua taça penhorada, algo que demonstra o simbolismo mais negativo do que esse é você ter a sua maior conquista, né, objeto de uma penhora. Portanto, a busca por essa origem do dinheiro que está sendo investido, ela é fundamental. E aqui nós não temos apenas a legislação, a lei da SAF. Você tem, por exemplo, o parecer de orientação número 41 da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que esclarece que as SAFs ali, elas não precisam se manifestar sobre todos os boatos, mas apenas sobre notícias consideradas relevantes. Esse parecer reforça a importância da SAF monitorizar e garantir o cumprimento dos limites de participação acionária estabelecidos pela lei da SAF, que impedem um investidor de ter participação em mais de uma sociedade anônima do futebol. Então, esse parecer é uma diretriz extremamente importante, o parecer da orientação 41 da CVM. E isso deve ser observado com muita atenção, sob pena, inclusive, de responsabilidade dos diretores. Já comentei aqui, essa aqui é uma frase de impacto: os clubes com alma não têm dono? Será que isso daí é uma realidade? Sem dúvida nenhuma, é uma máxima, e isso o Brasil vai precisar enfrentar em algum momento.
meu caro Guellen, eu vou passar aqui um pouquinho até para falar, né, do enunciado, complementando a apresentação do doutor Ricardo Jorge Miguel, né, que falou sobre essa questão dos enunciados que foram aprovados, que é um marco no direito desportivo brasileiro. E por que é um marco, né? É porque foi um evento com a participação de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Contas, do STJ, e olha como é que são as coisas. Foram 11 enunciados de aspectos trabalhistas no direito desportivo. Eu tive o prazer de contribuir com esse que fala sobre as SAFs. Contribuir com uma parte, claro, os enunciados foram formados a partir da análise, né, de várias sugestões que foram passadas. E olha que interessante, o enunciado 1 diz o seguinte, que a Sociedade Anônima do Futebol, a Constituição da SAF não caracteriza grupo econômico com clube ou pessoa jurídica original pré-existente, para os efeitos de responsabilidade previstos no parágrafo 2º do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. A responsabilidade da SAF, quanto aos contratos de trabalho extintos, antes de sua constituição, limita-se aos repasses previstos no artigo 10 da Lei 14.193 de 2021, que é a lei da SAF. E aqui é interessante essa questão da ausência de sucessão, ainda não tem acórdão, decisão de mérito no TST, mas temos decisões em tutelas de urgência. Inclusive, uma das decisões foi do excelentíssimo desembargador que está aqui do meu lado, né, que o Pugliese, num caso do Cruzeiro, na época em que ele ficou convocado, deu uma decisão exatamente nesse sentido, numa tutela de urgência, portanto, ainda pendente do julgamento do mérito, mas que afasta a responsabilidade, portanto, da sociedade anônima. Claro, haverá responsabilidade naqueles limites que a própria lei impõe e determina. Portanto, temos aqui uma questão nova, uma questão que é, sem dúvida nenhuma, um desafio e oportunidade para todos, né, profissionais do direito, para os advogados. E a transição para o modelo SAF é uma oportunidade de modernização do futebol brasileiro, mas exige uma atenção jurídica rigorosa, responsabilidade social e visão estratégica. O equilíbrio entre o negócio e paixão pelo esporte, aliado à proteção dos direitos dos atletas e à boa governança, será determinante para o sucesso desse novo modelo. A construção de um futebol profissional competitivo e sustentável depende da integração entre gestão corporativa, legislação e ética desportiva. Falamos sempre da ética e a ética no desporto ela tem que estar presente do início ao fim. Portanto, com essas palavras eu espero ter trazido aqui pontos para reflexão, dizer que é uma honra poder falar nesse evento tão grandioso, para uma plateia tão atenta, sei que também que outros estão assistindo em outros painéis aqui, e para mim registrar também a alegria de estar falando aqui e ter o orgulho de ter meu pai e meu irmão aqui nessa plateia tão qualificada. Meu pai e meu irmão, que são ali integrantes do escritório. O Matheus é meu sócio e meu pai agora consultor destacado lá do escritório Corrêa da Veiga, depois de brilhar, né, no judiciário por mais de 44 anos, agora já está sabendo tudo sobre SAF, né, sobre direito desportivo. Portanto, sem dúvida nenhuma, um momento muito especial aqui para mim. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa continuação. Obrigado. Parabéns ao Dr. Maurício, nosso querido amigo, que trouxe reflexões muito importantes, embora a premência do tempo, porque o tema é muito largo, e a mim especialmente chamou a atenção essa questão do clube sem alma. Embora a nossa lei da SAF preserve ao clube originário, né, ações especiais, chamadas ações classe A, e faça com que este clube, embora detentor de um mínimo de 10% do total de ações, ele tenha a prerrogativa de, só com a concordância dele, haver alterações
fundamentais, como, por exemplo, dos símbolos do clube, das cores do clube, da transferência da sede do clube. É uma série de salvaguardas para a manutenção justamente da alma do clube, embora isso... É interessante essa experiência de Portugal, que demanda mais do que isso, né? Demanda uma participação acionária maior. Isso é um ponto a refletir realmente. E outro ponto que eu destacaria seria realmente isso já deveria e deve existir desde já. Talvez a experiência vá aprimorar essa necessidade da due diligence, né, para que as partes se conheçam antecipadamente, investidor e clube originário, para que não haja surpresas desagradáveis, como nesse caso que o Maurício citou. Muito bem, então eu já vou passar ao próximo tema, com enorme satisfação. Vou chamar então depois ao palco para falar sobre o direito desportivo no Brasil, desafios e perspectivas, e nesse ponto eu acho que vai haver uma afinidade muito grande com aquelas dificuldades que eu referi um pouco antes, né, dos conflitos que existem entre os princípios nucleares do direito do trabalho e essa especialidade da especialidade, que é o direito desportivo trabalhista. Sobre isso nos falará o Dr. Luiz Antônio Abage, nosso queridíssimo amigo e destacadíssimo advogado aqui no estado do Paraná e no Brasil inteiro. Ele é advogado nas áreas de Direito do Trabalho, Administrativo e Legislativo, graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, membro fundador da Academia Nacional do Direito Esportivo, onde exerce o cargo de vice-presidente executivo e administrativo. É sócio fundador do conhecidíssimo e competente escritório Abage Advogados Associados. Meu querido Abage, tem a palavra. Valeu, irmão. Olha o tempo ali, tá? Uma boa tarde a todos. É uma alegria que renova-se mais uma vez. Desde o primeiro Congresso da Magistratura, aqui em Foz do Iguaçu, eu recebi o convite do nosso querido ministro Douglas Alencar Rodrigues, e do Zilmar Assis e do Maximiliano. Eu só queria parabenizá-lo mais uma vez pela excelência desse congresso. O Ricardo Gelling, nosso querido presidente de mesa, ele aventou de que esse congresso poderia ser um dos melhores, ou maiores do Brasil. Eu diria para vocês que dos que eu participo, ele com certeza é o melhor do Brasil. Em termos de direito do trabalho, não há nada que se compare à excelência que ele traz aqui. Então eu queria parabenizar mais uma vez o ministro Douglas, é o nosso coordenador científico, e o Zilmar e Maximiliano, com toda a sua equipe, que trabalhou, que organizou e que agora executa esse trabalho maravilhoso. Eu queria só mexer aqui. Bom, o meu tema seria relações trabalhistas e o fenômeno da pejotização. Quando eu falo em pejotização, eu não vou me limitar só à pejotização, mas sim a possibilidade de se fazer contratos de natureza civil, que a legislação já permite há bastante tempo. Até porque, depois do entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DPF 324 e do tema 725, isso de certa forma ficou pacificado, no meu modo de ver, e eu imagino que é da grande maioria, inclusive dos magistrados. Há um exagero em reclamações trabalhistas, como diz o ministro Fábio Dino, mas eu acho que isso aí vai se sedimentar, porque é só o tempo que corrige isso. Então, hoje eu queria falar especificamente sobre a possibilidade de se pejotizar e também de fazer a contratação específica com contrato civil de uma comissão técnica, são departamentos do esporte, né? Então, eu entendo que, dentro da Lei Geral do Esporte, ela permite, aos meus olhos, permite com muita tranquilidade que nós possamos fazer isso. E digo isso por quê? Porque há uma necessidade de se aprimorar o trabalho. Então, quando a gente fala em comissão técnica, como eu bem coloco para vocês, o técnico, o auxiliar, o preparador físico, o analista, o scout e todos eles podem ser pejotizados, eles podem ser terceirizados, eles podem firmar contratos civis, na minha visão, sim.
Mas antes disso eu queria fazer um breve comentário de como nascem as legislações. E eu vou pegar aqui um pequeno relato de uma situação que eu participei ativamente, que eram os salões de beleza. Os salões de beleza tinham um problema sério de reconhecimento de vínculo. Havia entre eles um sistema de parceria, locação de espaços. E lá na década de 90, como diz o ministro Dino, no século passado, eu fui procurado pelo maior salão de beleza do Brasil, que ficava em shopping center. Me trouxe um problema, segundo ele um problema. E ele me relatou o que acontecia no dia a dia. Eu disse, olha, nós temos um problema sim, mas esse problema é cultural. Eu acho que vocês têm a faca e o queijo para que vocês possam transformar essas relações com completa autonomia, até porque elas existem. O que precisa é uma ação cultural. E trocamos muitas ideias, etc. Em 1996, nós negociamos. Eu queria, antes de mais nada, eu cometi um pecado capital. Eu tenho que agradecer aqui a presença do meu querido amigo ministro Aloysio Correia da Veiga, nosso eterno presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que recentemente nos deixou, mas não nos deixou por todo, porque agora está dando a consultoria para o Maurício e com toda certeza nós vamos poder aproveitar da sua sabedoria sempre. Me perdoe, ministro Aloysio, é um prazer imenso tê-lo novamente aqui nesse painel. Obrigado. Eu estava falando dos salões de beleza. Os salões de beleza, nós fizemos, em 1996, uma cláusula convencional, veja, quase 30 anos. Nós fizemos, quando nós tratamos da abrangência da convenção coletiva, nós fizemos uma exclusão. Aqueles profissionais que auferiam 50% ou mais dos serviços prestados, do valor dos serviços prestados, eles não foram considerados na negociação coletiva como empregados. Eles eram considerados como autônomos. Por que autônomos? Eles eram sócios, na verdade sócios majoritários, porque eles ficavam com a maior parte, porque o salão tinha que arcar com todos os gastos do salão, contratação de recepção, funcionários, etc. E o parceiro ia lá e ficava com 50%. Isso eu falo que na época era o cabeleireiro, a esteticista ficava com 70%. Bom, vieram ações civis públicas exigindo que a cláusula não valia, que nós tínhamos que fazer o registro. Eu falei rapidamente, monte uma associação nacional e lute pelos seus direitos. O que aconteceu? Em 1916 foi sancionada a Lei 13.352, que alterou a Lei 12.592 de 2012, que antes reconhecia a profissionalização dos profissionais. Mas ali sim, ele criou salão parceiro. Como é que ficou definido? Quem tem um contrato assinado, manifestação de vontade, quem tem um contrato assinado estabelecendo essa parceria, ele não é empregado. Quem que vai discutir a eventual existência de uma relação de emprego? A Justiça do Trabalho, não a Justiça Comum. Agora eu vou pular um pouquinho. Olha, quando ingressaram com as ações civis públicas, houve uma movimentação em Curitiba, 2012. 4.000 pessoas foram às ruas para dizer o quê? Nós queremos trabalhar com liberdade. A sociedade, os trabalhadores se manifestaram ativamente e positivamente no sentido de eu não quero ser empregado. Por isso veio a legislação do salão parceiro. Aqui agora nós voltamos para o cerne principal da situação. A Lei Geral do Esporte, ela estabelece a possibilidade de você fazer contrato de natureza civil? Sim, está escrito lá. No artigo 87, no artigo 86, em vários outros artigos, eles consideram que a condição assalariada necessariamente não significa que o profissional necessita ser assalariado. Mas no artigo 98, e é o único que trata disso, ele estabelece curiosamente que para o treinador há sim a necessidade de se anotar a carteira do trabalho, se dá um prazo de 10 dias para que essa anotação seja realizada, e essa é uma condição para que ele possa participar dos jogos. Imagine só, o treinador tem que ser registrado na CTPS para que possa participar, o seu nome ele é inserido no BID. Assim como o atleta, o treinador também. Tem um prazo. Agora, a partir do momento que a lei estabelece esse prazo tem que ser cumprido? Não, necessariamente não. O contrato é válido e tudo mais. Todo e qualquer treinador
deve ser empregado? Na minha visão, não. Por quê? Porque existem outros trabalhadores que não precisam ser empregados. Aqui eu voltei, o artigo 82, atividade salariada não é a única forma de profissionalização do atleta e treinador. E no parágrafo único ele diz, não constitui por si relação de emprego. Então vocês percebam, aqui também, 85, a relação do atleta com o seu empregador, eles falam muito empregador, mas eles sempre falam, poderá manter relação de emprego. O único artigo que trata é o 98, e no 98 ele estabelece essa situação de registro. Assim como também o faz a CLT, no artigo 29. Ela exige que todo contrato seja assinado. Isso acontece obrigatoriamente para o Ministério do Trabalho, que faz a fiscalização, eventualmente sim. Para o legislador, para o operador do direito, para os magistrados, não. Aqui nós vamos falar da comissão técnica. Dá uma olhada no valor recebido pelos grandes técnicos, pelos técnicos mais renomados dos clubes grandes. Abel Ferreira, do Palmeiras, ele recebe no pacote da comissão técnica 2.700.000 reais por mês. Dorival Júnior, 2,5 milhões. E assim sucessivamente. Há um pagamento enorme, são quantias milionárias pagas para uma comissão técnica que é convocada por quem? Na maioria das vezes pelo próprio treinador. O treinador monta o pacote e ele leva para o clube. Então, quando é contratado, ele já leva o preparador físico, o seu auxiliar, ele leva o seu fisioterapeuta, o seu médico e tudo mais. Eu não tenho a menor dúvida que todas essas pessoas podem ser ou terceirizadas através de pessoas jurídicas ou podem ser contratadas através de contratos de natureza civil. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por quê? Porque vocês imaginam que seria razoável para pessoas que possuem contratos milionários, que ditam as regras de sua dinâmica e a dinâmica laboral, com plena autonomia. É justo que eles sejam, de fato, tenham a necessidade de ser registrados no carteira de trabalho? Garantir a essas pessoas que ganham salários milionários o recolhimento do INSS, que é uma cota, a cota que cabe ao trabalhador do INSS, ela tem um limite, e esse limite é de R$ 951. Então, se imagine uma pessoa que ganha R$ 50.000. Quanto ela pode recolher para o INSS? R$ 951. Para quê? Para ter uma aposentadoria pelo teto previdenciário, que hoje, em 2025, está em R$ 8.157. Essa pessoa precisa da proteção estatal? Essa pessoa precisa da proteção do judiciário para reconhecer uma relação de emprego ou não? Eu sei que todos nós temos a preocupação com a previdência social e é evidente que ela não pode ser esquecida, porque ela é primordial. O SUS é altamente necessário, é o melhor sistema de saúde do mundo. Mas existem outras formas, mas eu imagino que não é o judiciário que tem que decidir que forma é essa. Como falou o ministro Flávio Dino, com todo respeito, com toda a vênia, não cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer tetos ou regras. Cabe ao legislador ordinário, sim, que foi escolhido pelo povo, para que ele, sim, através de lei, através de regulamentação de lei, estabeleça critérios objetivos, claros e transparentes para isso. Esse trabalhador precisa de um fundo de garantia? Será que ele vai ter algum problema? O Abel Ferreira, quando for demitido ou rescindido o contrato do Palmeiras, será que ele vai ter alguma preocupação em levantar a multa de 40% e o que teria depositado ele sobre aquele salário que ele recebe? Imagino que não. A exigência que está acontecendo de se anotar a carteira do trabalho é muito preocupante. Eu me lembro de uma palestra que o caro ministro, ex-ministro, mas sempre ministro, Carlos Aires Brito, deu no Colé Precor. E eu, gentilmente, fui convidado para participar no TST desse do encontro de colégio de corregedores e presidentes dos tribunais regionais. Ele falou ao longo de sua palestra uma coisa óbvia: a justiça é do trabalho e não do emprego. E nós temos que ter esta visão. Nós estamos tratando da justiça do trabalho, que pela Constituição Federal, no artigo 114, e depois com a emenda constitucional 45 de 2004, deu uma competência maravilhosa, total, para que ela julgue, analise e julgue todas as relações de trabalho. Não fala de emprego.
Mas nós cometemos um erro, todos os operadores de direito. E aqui eu faço meia-culpa, na verdade sem tê-la, porque isso caberia ao judiciário analisar. E eu me lembro do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, quando indagado pelo futuro presidente do tribunal, que toma posse, Arion Mazurkiewicz, vai tomar posse dia 5, ministro Aloysio, aonde nós erramos, né, para discutir tanto sobre a competência da Justiça do Trabalho? A resposta dele foi exatamente a que eu sempre vi. Nós julgamos todas as ações, todas as relações de trabalho como se de emprego fosse. Não é isso. Nós temos que julgar as relações de trabalho como relação de trabalho. O que é de trabalho, o que é vinculado à CLT, nós vamos analisar à luz da CLT. O que é um contrato de natureza civil, nós vamos olhar através da luz do direito civil, do direito material. Nós não podemos se enfocar de outra forma. Então é importante registrar que a Justiça do Trabalho, depois dessa emenda constitucional, e principalmente por conta dela, ela é a única competente para admitir todo e qualquer conflito das relações de trabalho. Mas o direito material aplicável aos processos a ela submetidos não devem, como eu falei, não devem ser analisados somente de acordo com o que estabelece a CLT e a legislação correlata, pois os litígios decorrentes das relações de trabalho ou de prestação de serviço não subordinado possuem uma natureza e legislação própria, máxime o Código Civil. Assim, o magistrado do trabalho deverá aplicar a legislação comum e o direito comum e jamais a CLT. Mas o rito processual ao seu turno, aí é minha preocupação, eu acho que é a preocupação de todos nós, operadores do direito do trabalho, ela pode ter a natureza civil, mas o rito processual a seu turno será sempre o trabalhista, porque é inerente ao exercício da jurisdição laboral. Portanto, a competência geral da Justiça do Trabalho deve ser mantida sempre na Justiça do Trabalho, em toda e qualquer relação de trabalho. Eu estou terminando meu tempo e o presidente é muito severo. Eu vou terminar só dando o seguinte conselho para todos nós. Eu estou na Justiça do Trabalho, eu me considero filho da Justiça do Trabalho, porque antes de nascer, meu pai já atuava na Justiça do Trabalho, foi magistrado, se aposentou em 89 e eu venho há 46 anos atuando na Justiça do Trabalho. Eu posso não ter a autoridade de me manifestar, mas eu tenho experiência para dizer, né, o que eu vivenciei. Elaborem-se contratos de trabalho ou de prestação de serviços com regras claras, direitos e deveres transparentes e, havendo dúvida, cabe somente à Justiça do Trabalho resolvê-las, não só à luz da CLT, mas de acordo com o ajustado pelas partes, resguardadas as garantias constitucionais legais legitimamente contratadas. Aquele cidadão que tem uma remuneração elevada, que tem formação e informação, que manifesta a sua vontade, ele deve estar adstrito àquilo que ele contratou. Ele não pode depois se socorrer ao judiciário dizendo: não foi isso que eu queria, eu quero ser empregado, eu não queria ser contratado através de uma pessoa jurídica ou de um contrato autônomo. Então, o que eu preciso é que nós, operadores do direito, foquemos nessa situação, dar aquilo que de fato foi contratado. A pacta sunt servanda deve ser respeitada. Eu queria terminar com essa frase, evidentemente, de John Kennedy, né? Porque ela é objetiva. A mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado, para o presente, certamente perderão o futuro. Eu agradeço a todos a paciência e agradeço. Cumprimento ao doutor Abage pela brilhante palestra e principalmente pela observância do tempo de acordo com o que me foi passado aqui pela organização. Não é rigor meu. Gostaria de ficar falando o dia inteiro. O doutor Abage trouxe importantes reflexões, referiu aqui valores expressivos, né, de técnicos de futebol, embora ele não tenha referido o técnico do maior time do Brasil, e eu, para não despertar inveja no Abel Ferreira, nem no Dorival Júnior, não vou dizer aqui quanto é que ganha o técnico do Esporte Clube Pelotas, que é o maior time do Brasil, e que ele, por desconhecimento, não referiu. Muito bem, antes de chamar o último painelista,
Eu vou contar uma pequena curiosidade, pedir permissão para vocês. A Academia Nacional de Direito Esportivo, ela teve como embrião um grupo de estudos que foi criado pelo ministro Caputo Bastos, convidando juízes, magistrados de praticamente todos os estados do Brasil. Esse grupo de estudos começou fazendo pequenos encontros jurídicos para estudar o direito esportivo, antes de se transformar em academia, então aberta a vários profissionais do direito. Pois desde o tempo do nosso grupo de estudos, tinha um profissional recém-formado no direito que praticamente não faltava nenhum encontro, que demonstrava o máximo interesse. E este então recém-formado advogado se dedicou de tal maneira ao estudo de direito esportivo, e depois eu vou ler sinteticamente o currículo dele, vocês vão ver no que ele se transformou. Ele vem aqui para encerrar esse nosso painel, e acho que o tema, deixando para o final, foi muito oportuno, porque eu falava naquela minha manifestação inicial da necessidade de nós superarmos esses pontos de tensão que existe entre os princípios das disciplinas que se interferem mutuamente, né? Muito bem. O próximo palestrante vai falar justamente sobre como nós podemos superar esses conflitos, né? O tema dele é diálogo social e governança plural dos atores sociais, mecanismos para um desenvolvimento sustentável do sistema esportivo global. O nosso próximo painelista é nada menos hoje, fruto da sua dedicação e do seu estudo, como eu referi, do que árbitro da Corte Arbitral do Esporte de Lausanne, na Suíça, árbitro do CAS. Para quem é da área sabe da importância que é esse título. Ele é membro titular da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da Confederação Brasileira de Futebol, é membro da Academia Nacional de Direito Esportivo, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, ABRAT, e é doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade de Roma, La Sapienza. Eu tenho a enorme satisfação de chamar aqui ao palco, para encerramento do nosso painel, o doutor Leonardo Andreotti Oliveira. Viu? A tua dedicação deu fruto. É um fenômeno. Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu inicio, evidentemente, agradecendo muito as gentis palavras do meu amigo Ricardo Gelling, meu ídolo, né, um cara por quem tenho enorme admiração e amizade. E é fruto dessa amizade que ele exagera, né, nas suas palavras. Mas eu agradeço muito, recebo os elogios e me expresso, né, de uma forma muito feliz aqui hoje, me referindo também, eu não poderia deixar de fazê-lo, ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga, né, que sempre me recebeu tão bem, né, não só no âmbito institucional, do tribunal, mas em termos de família também. Essa família que eu tanto admiro, né, com quem tenho grande amizade. Então eu quero agradecer muito a presença e a paciência de todos os senhores, agradecer e parabenizar os meus colegas e amigos de painel que me antecederam, né, e que trouxeram dados, elementos, verdadeiras aulas, na verdade, em pouco tempo, né, e que isso é um grande desafio. Então, estar aqui hoje neste congresso da Magistratura do Trabalho é motivo de grande alegria e eu tenho muito a agradecer o carinho do convite. Eu faço, evidentemente, na pessoa do ministro Douglas Alencar Rodrigues, do nosso querido Zilmar, do Max, que me brindaram com essa possibilidade. Indo direto, né, ao ponto dessa apresentação, nós ouvimos aqui muitos aspectos interessantes envolvendo a questão laboral, né, evidentemente o direito do trabalho, envolvendo questões da sociedade anônima do futebol, né, e dentro de um direito empresarial propriamente dito, conceitos de governança, de compliance, enfim, tudo isso demonstra de uma forma muito inequívoca, eu diria, essa complexidade
do fenômeno esportivo. O esporte, ao longo do tempo, e desde muito tempo, já deixou de ser considerado uma simples prática esportiva, uma prática lúdica, né, de lazer, a liberdade de participação, para se tornar efetivamente, como o nosso presidente do painel comentou no início, uma grande e verdadeira indústria, a indústria do esporte, e muito mais propriamente no âmbito do futebol, uma indústria do futebol. Tanto que desde 1905, o William McGregor, que é considerado até hoje um dos grandes ou um dos maiores administradores do futebol no mundo, responsável pela criação da primeira liga de futebol no mundo, evidentemente na Inglaterra, ele já dizia que futebol is a big business, né? O futebol é um grande negócio. E isso já dá o tom do que significa essa verdadeira indústria do futebol, essa indústria esportiva. E disso decorre um grande desafio em termos de dicotomia, na medida em que, para a regulação dessas questões, nós temos uma verdadeira batalha jurídica em termos de aplicação de normas públicas e de normas privadas. A regulamentação se dá no ponto de vista privado e também público. Ao longo do tempo, nós vimos observando uma dicotomia no contexto efetivamente de uma tensão público-privada. Até onde vai os limites da autonomia do esporte e até onde pode vir os limites da intervenção do Estado, né? Ao longo do tempo, esse foi o grande problema, este foi o grande desafio, aliás, continua sendo, e um grande exemplo atual que demonstra a relevância do tema é o que a própria FIFA, a Federação Internacional de Futebol, está vivenciando hoje, né, nos tempos mais recentes, a partir de decisões importantes emitidas, né, prolatadas pela Corte Europeia de Justiça, né, 2, 3 delas neste ano de 2025, que basicamente diz, olha, FIFA, enquanto organização esportiva que tem a prerrogativa de se autorregulamentar, de regulamentar o seu próprio sistema, a sua própria indústria, você tem um limite a essa autonomia que não é absoluta. E este limite, evidentemente, encontra obstáculos do direito estatal. Por outro lado, a autonomia, que dá ensejo ao que nós conhecemos como a lex esportiva, mal comparando, é o que a gente poderia trazer, principalmente em termos de analogia, a lex mercatória, com a grande diferença que na lex mercatória a base ela é contratual e, portanto, uma autonomia privada muito mais acentuada. E na lex esportiva nós temos uma base regulamentar e, portanto, mais impositiva. Disso decorre uma submissão de atores do sistema aos mandos e desmandos, muitas vezes, de organizações esportivas privadas, né? Atletas, por adentrarem nesse sistema federativo, precisam, evidentemente, acatar as regras do sistema. Árbitros, técnicos, agentes, todos aqueles que queiram, de alguma forma, em alguma medida, fazer parte deste sistema, deverão acatar as regras deste sistema, tal como elas se apresentam. O grande problema, e isso é objeto de debate e de discussão no âmbito da Corte de Justiça da União Europeia, é que as decisões e a regulamentação muitas vezes são tomadas e são feitas de forma unilateral, impositiva, sem uma efetiva participação. Então nós precisamos partir do contexto dicotômico, do contexto de tensão, do contexto de guerra e de litígios que envolvem efetivamente a intersecção entre o público e o privado, para um momento de maior coordenação, de maior compatibilização, de maior harmonização. E essa é a palavra de ordem. E isso porque a lex esportiva, ela basicamente, isso quem nos diz em termos de exemplo legislativo, é a própria Lei Geral do Esporte no Brasil, a Lei 14.597 de 2023, diz que a lex esportiva, ela basicamente tem 3 elementos importantes, essenciais na sua composição. A possibilidade, a prerrogativa de autorregulamentação do sistema, a prerrogativa de autogestão deste sistema e, portanto, livre de interferência estatal, e
a prerrogativa de se estabelecer um sistema próprio, privado, específico, peculiar de resolução de controvérsias. Então nós estamos falando aqui efetivamente de um grande exemplo de um pluralismo jurídico que envolve efetivamente os limites da autonomia e da autorregulamentação e a legitimação ou a deslegitimação pelo Estado dessas regras autônomas. E aí, já me encaminhando para uma reflexão final, né, até porque esse efetivamente é o mote nesse momento, nós precisamos entender que as regras esportivas, elas são autônomas por natureza. A autonomia não é simplesmente uma concessão do Estado, mas o Estado deve legitimá-la. A autonomia é natural do sistema, a autonomia existe e sempre vai existir, e nós precisamos lidar com essa característica, com essa especificidade. A grande questão é que, ao longo do tempo, nós fomos aprendendo, amadurecendo a arte de regular, e nós precisamos regular melhor. Regular melhor é trazer a pacificação social, que é a finalidade de todos, pela busca de um bem comum, para o momento antecedente, para o momento da regulamentação. Porque deixar uma regulamentação autônoma, mas frágil em termos de deslegitimação ou potencial deslegitimação pelo Estado, para um momento subsequente, posterior, é dizer que as normas podem sofrer judicialização, né, evidentemente, para a sua discussão, e gerar uma instabilidade no sistema e potencialmente um próprio colapso. Estou falando disso de uma forma exagerada, porque é efetivamente isso que está acontecendo com a FIFA. E a FIFA começa a se abrir para implementar o que ela chama de diálogo global. E o diálogo global vem na ideia, portanto, dialógica, que é a reflexão que eu trago nesse momento. É preciso, é chegado o momento de entendermos que a especificidade do esporte, ela é relevante, ela é importante, ela é essencial. As peculiaridades da atividade, a prerrogativa de autorregulamentação do sistema, tudo isso precisa ser preservado. Por outro lado, nós precisamos regulamentar melhor. Nos valemos de mecanismos democráticos, participativos. Nós precisamos dar voz aos atores sociais desse sistema. Não cabe mais uma autorregulamentação simplesmente por um órgão executivo de uma grande organização esportiva. Esta grande organização esportiva que quer salvaguardar a sua autonomia, ela precisa, a partir de agora, e não sou eu que estou dizendo, mas é o sistema que está sofrendo, a partir das decisões do âmbito da Corte de Justiça da União Europeia, e que tem reflexo, sim, no âmbito nacional brasileiro, a resposta é clara. É chegada a hora de se privilegiar, de se trazer para o âmbito interno da regulamentação do sistema, pelo menos a influência, o impacto de elementos, né, que muito conhecidos por nós todos como o diálogo social. O diálogo social, a concertação social, o diálogo das instituições, enfim, de uma forma geral, uma governança plural, com a participação efetiva dos atores sociais, dos atletas, dos clubes, das próprias federações, das ligas, dos árbitros, dos técnicos esportivos, dos scoutings, né, de todos aqueles que participam efetivamente do sistema. Porque um sistema harmônico, um sistema que se desenvolve de forma harmônica, ele atinge os seus objetivos com muito maior eficiência, com muito maior solidez. E isso é bom para todos. E nós precisamos pensar coletivamente, nós precisamos pensar em todos. Então, no momento e isso é um desafio, de aplicação de regras públicas e privadas e de condução de um sistema autônomo, nós precisamos abrir para a participação democrática, a participação efetiva, abrir para o diálogo. O momento é de diálogo. É uma reflexão que eu deixo antes de terminar o tempo, então eu vou concluir antes do prazo fatal que me foi estabelecido, com essa reflexão.
porque nós estamos realmente em uma construção, ou melhor dizendo, uma reconstrução em prol da própria autonomia do esporte. Então, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos regular bem, precisamos valorizar o direito desportivo, o direito do trabalho desportivo, o direito empresarial desportivo e todas as intersecções necessárias para que nós possamos crescer de forma sólida, de forma sustentável. A sustentabilidade do sistema gera estabilidade. A estabilidade gera eficiência e a eficiência, como eu disse, gera resultados muito mais frutíferos, não só para as organizações esportivas, mas para todos os atores sociais desse sistema. De modo que, agradecendo mais uma vez a oportunidade, principalmente que me dá a Academia Nacional de Direito Desportivo, presidida pelo nosso amigo Terence Sveiter, eu gostaria de expressar a minha gratidão eterna pela minha participação pela segunda vez neste grande congresso, no 4º Congresso Nacional e 2º Internacional da Magistratura do Trabalho, devolvendo a palavra ao nosso presidente e saudando a todos mais uma vez por essa importante iniciativa que muito engrandece o nosso direito brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, com essas palavras do nosso querido Leonardo, que de certa forma, como eu referi, fazem um fecho de tudo aquilo que debatemos, da necessidade de superação dessas tensões, desses conflitos de princípios e normas, para que este nosso diálogo aqui estabelecido, nesse ambiente plural, possa ter eco, possa ter reflexo em todos os atores econômicos, sociais, jurídicos, e que disso resulte a tão buscada segurança jurídica neste meio do desporto, né? dessa grande indústria hoje que é o desporto. Que as questões no Poder Judiciário possam se direcionar para um ambiente de segurança jurídica. Acho que esse é o grande objetivo que todos nós buscamos e eu tenho certeza que esse debate foi muito útil para isso. Eu mais uma vez agradeço o convite, né? Mais uma vez refiro aqui, lamentando que o nosso presidente da academia, por motivo de doença, não tenha estado presente e eu espero ter o substituído à altura. Agradeço a atenção de todos os senhores e dou por encerrado este painel. Muito obrigado.